Bom dia, caros amigos e amigas do Rita de Cássia. É com alegria que estou aqui mais um momento de reflexão sobre a nossa doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. E por isso vamos começar pedindo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, assim como a todos os espíritos ligados à casa de Maria e de Rita de Cássia, para que permita que possamos estar em paz nesta hora, alegres pela oportunidade de nos reunirmos, ainda que dessa forma virtual, mas em pensamento e em sentimento, mas conectados às forças do bem que operam em nossa casa, com tantos trabalhadores encarnados e desencarnados buscando trabalhar em nome de Jesus, que esse momento possa ser mais um momento em que possamos cumprir com a vontade de Deus e buscar realizar em nós o aprendizado do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita e termos um momento de confraternização em nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos estar sempre ligados, aguardando o momento em que possamos retornar a estarmos juntos, fisicamente, nos abraçarmos, nos cumprimentarmos, como sempre o fizemos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Fica conosco nestes minutos e em todo o tempo que precisarmos de Ti. Graças a Deus. Meus irmãos, eu queria fazer uma reflexão sobre um assunto que eu acho importante de refletirmos, aproveitando a oportunidade do tema livre. Eu vou me apoiar no Evangelho de Mateus, no Evangelho segundo o Espiritismo, para falarmos da tradição religiosa nesse eixo em que nós nos posicionamos historicamente. A tradição religiosa e não a tradição nos outros contextos culturais e por todos os demais que a gente conhece. Eu gostaria de trazer para vocês uma repetição de um alerta feito por Jesus, que está no Evangelho de Mateus, repetido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, e especificamente no texto que fala sobre a verdadeira pureza, que é a partir do item 8 desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes eu queria pensar com vocês fazer algumas ponderações. O primeiro, que essa questão da nossa relação com a religião, ela acaba se transformando numa tradição sobre o aspecto coletivo, não sobre o aspecto individual. E esse é o ponto importante que eu gostaria de alertar, pois é exatamente essa interpretação que eu fiz do alerta de Jesus. Existe uma relação clara da vinda de Jesus com a tradição religiosa judaica. Ele é um judeu, Jesus, no seu vínculo, com
humanidade naquela época, e Jesus é um judeu, nasce no meio da comunidade judaica. E ele enfrenta em quase todos os momentos dele, ele enfrenta a tradição religiosa judaica daquela época. Ele faz várias considerações de correções entre a tradição judaica e os mandamentos da lei mosaica, da lei de Deus, no contexto que ele bem explica, né, em toda a sua mensagem, em todo o seu aconselhamento que ele faz em suas mensagens. Se olharmos bem no Sermão da Montanha, nós vemos que isso é uma realidade, e o Sermão da Montanha é realmente um episódio na vida de Jesus de uma importância tão grande que no Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem uns 15, ou sei lá, mais, entre 15 a 20 capítulos que tratam de recomendações de Jesus feitas naquela ocasião, no Sermão da Montanha. Ele, logo no início, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele fala das bem-aventuranças e logo a seguir das bem-aventuranças, ele se coloca como um cumpridor da lei. Eu não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la, para dar-lhe seguimento. E ele já nesse momento, ele fala que com efeito no item 20 do início do seu discurso do Sermão da Montanha. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E aí ele começa a fazer uma série de correções com aquela parte do discurso dele em que ele começa em várias... Ele tem umas 4 ou 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes correções que ele faz. Essas grandes correções já é um início dele buscando fazer correção de rumo na tradição do entendimento judaico da lei de Deus. Então ele fala assim: não ouvistes o que foi dito pelos antigos. Olha a coisa da tradição da coletividade na comunidade judaica, muito focada na tradição dos antigos, que era a função dos fariseus e escribas e saduceus nas lideranças da tradição judaica naquela época. Ele fala assim: não matarás. Aquele que matar terá que responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão já terá que responder, ou todo aquele que falar raca ou cretino ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do sinédrio, né? Aquele que falar renegado também terá que responder na geena. Portanto, se estiveres para fazer uma oferta no altar e te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai primeiro se reconciliar com teu irmão. Ou seja, Jesus traz
ambiente externo, uma recomendação de prática interna do que ele já vai chamar, aliás, o Espiritismo já vai chamar de a verdadeira pureza, que não é as práticas externas, as práticas exteriores, as aparências do cumprimento da lei. Depois ele fala assim: ouviste aquilo que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério. Olha como é muito, muito claro, tem uma clareza cristalina essa recomendação de Jesus, de que não são as atitudes exteriores que importam. O que importa é aquilo que está no seu coração. São os sentimentos que a gente tem, são os pensamentos que a gente produz nas circunstâncias de vida que a gente tem, e não apenas a aparência. E naquela época houve uma distorção do entendimento, da interpretação das leis, achando-se que basta uma aparência de virtude para que você esteja de acordo com as leis de Deus. Ele continua todo o discurso, né, nessa fase. Ele fala, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere com a face esquerda oferece a direita. E aquele que pleitear contigo para tomar-te uma túnica, dele também o manto, né? Dá o que te pede e não voltes as costas àquele que te pede emprestado. Outra recomendação de buscar o seu sentimento com relação ao outro e, obviamente, dentro de um contexto que Jesus, do conselho de Jesus, não simplesmente rebater o mal com um mal igual, porque na antiguidade, onde a vingança era uma atitude corriqueira, né, o que essa lei de Talião, conhecida como lei de Talião, buscava era, ao menos, já que vai haver uma vingança, ao menos que ela fosse proporcional à ofensa, né? Olho por olho, dente por dente, porque a vingança vinha exacerbada, ou seja, era um mal menor. Jesus já vem colocar a verdade sobre a nossa condição diante da lei de Deus. Não é olho por olho, dente por dente. O mal que você receber, você retribui com o bem. E por aí vai, buscando a mais famosa de todas, é a última, inclusive, em que ele fala: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E Jesus fala: não, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Tem um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo para explicar o que viria a ser o amar os inimigos, mas não é o contexto nosso que nós não vamos entrar. Mas ele vai fazendo uma recomendação, porque se você só amar aqueles que vos amam, que mérito você tem? Não fazem isso também os homens de má vida? Então, fazei o bem a quem vos fazem mal. Essa é a recomendação, a correção de Jesus a uma tradição que naquela época retribuía o mal com o mal, né?
E Jesus vem falar, não importa isso, o que importa é o seu sentimento, o que você tem? Você já tem o bem para dar, então retribui o mal que você recebe com o bem, porque aí você será realmente reconhecido como filho de vosso Pai Celestial. Essa é a verdade sobre o nosso destino. Não se deixe levar por esse sentimento, o sentimento da vingança. E ele segue falando várias coisas. Entra no capítulo 6, a própria do Sermão da Montanha, ele fala sobre dar a esmola em segredo e não fazendo a caridade, né, daqueles que querem mais aparecer diante dos homens do que para propriamente exercitar um sentimento fraterno de amor ao próximo. Então, esse é outra aparência, é outra prática exterior, né? Jesus fala isso no episódio também do óbolo da viúva, em que ela vai lá discretamente, sem a preocupação de que ninguém esteja vendo, e dá algo que é uma dificuldade para ela, mas é imbuída de um sentimento, né, de caridade. Ela vai e coloca discretamente um pequeno óbolo, uma moedinha mais de menor valor que existe, na época. Da mesma forma, ele fala da oração. Não ore junto em praça pública para que você seja reconhecido como um homem superior e coisa e tal. Ore em segredo. Teu pai sabe que você está ali fazendo aquele contato com ele e sabe o que você necessita, né? Aí foi nessa ocasião que ele ensina a gente ao orar o Pai Nosso, né? Da mesma forma, o jejuar em segredo, e por aí vai ele fazendo todas essas recomendações. Eu já queria só fazer uma exemplificação de como Jesus se preocupou em fazer correções na atitude da tradição dos judeus, que era a sua comunidade, né, nessa distorção com relação ao entendimento dos procedimentos que nós devemos ter. E no capítulo 15, já fora do Sermão da Montanha, e que é o item que é mais claro, esse alerta de Jesus, né, sobre o que importa na tradição religiosa, ele coloca aquele episódio que muitos conhecem, em que ele está com os discípulos e vai comer, e aí os discípulos não lavam as mãos e são repreendidos pelos fariseus. O texto de Mateus fala assim, eu vou ler porque eu quero marcar algumas questões para a gente analisar juntos. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os seus discípulos a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem as refeições? E Jesus responde para ele: por que violais vós outros os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Aí ele faz um exemplo sobre honrar pai e mãe, que eu vou pular, quem quiser depois pode voltar, e depois ele fala assim, são hipócritas, porque bem profetizou de vós Isaías quando disse,
Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Olha só, Isaías é da época próxima de 800 anos antes de Cristo, 400 anos depois de Moisés, do surgimento da lei. Já existia naquela época, 800 anos antes do Cristo, uma recomendação dos profetas com relação a essa tradição de superficializar a lei de Deus, de tornar a lei de Deus uma prática exterior e não uma prática interior, não algo que chegou à humanidade nas várias civilizações, não só na judaica, em todo o mundo, né? Há praticamente um vício generalizado da civilização humana em de pegar os ensinamentos religiosos e transformar em práticas exteriores. Não é de se espantar que alguns, né, imaturos do ponto de vista espiritual se afastem das religiões por conta desse comportamento farisaico e tradicional dentro das religiões. Em todas elas, houve esse mesmo comportamento típico, criando tradições que atravessam séculos e vão sendo transmitidas através das várias gerações, como sendo a realidade salvacionista para o homem, para todas as gerações. Essas práticas exteriores que absolutamente são expressões humanas e não um caminho de desenvolvimento espiritual para as criaturas. Então, é algo que nós já fazemos desde o início das nossas experiências religiosas. Isso é que é a verdadeira tradição nossa, a tradição de adulterar, através de práticas exteriores, as mensagens superiores que chegam para orientação para o nosso desenvolvimento espiritual. E nós deixamos de lado porque realmente aí é o que fala a seguir, e nós vamos ler aqui os comentários de Jesus e depois o que Kardec fala também, que é muito interessante. Hipócritas, aí, bom, ele fala, cita Isaías. Depois, tendo chegado o povo, Jesus disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração e torna impuro o homem, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências, por aí vai. Essas são as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se deles, disseram-se os discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Porque a tradição dos antigos. Lave as mãos, lave as mãos. Não importa se você sentar e nem agradecer a comida que você recebe de Deus nosso Pai com o coração, com pureza no coração,
Muito obrigado, que oportunidade de estar aqui comendo esse milagre que é a alimentação que vem dos legumes, verduras e por aí vai. E aí Jesus fala assim, ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outros, ambos caem no fosso. Pois é. Repare. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Todas essas tradições humanas que fazem das questões, das convenções humanas, né, um desvio e uma adulteração das mensagens superiores de orientação espiritual para os homens, elas um dia vão ser arrancadas. Por mais respeitáveis que sejam, elas um dia vão acabar. Elas um dia vão ser esquecidas. Mas o estrago que essas tradições fazem atrapalham o desenvolvimento de muita gente. Óbvio que essa questão tem que ser analisada com a devida relatividade, porque não queremos aqui dizer que não se deve fazer essa ou aquela prática exterior. Não, é que só fazer a prática exterior sem considerar a prática interior é farisianismo. É uma prática que não é uma planta que não é plantada, não foi colocada por Deus. E é uma questão puramente humana. Quando passar aquele momento, elas deixam de existir. Né? Kardec fala disso no comentário dele, né, que é muito esclarecedor. Ele fala assim, os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática de regulamentos estabelecidos pelos homens e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência, ou seja, pegavam as práticas exteriores, e a gente sabe disso, e transformavam aquilo numa questão de pacificação da sua consciência. Então você errava, então tinha um procedimento para você se reconciliar com a sua consciência daquele erro cometido, mas era uma prática exterior, não necessariamente uma prática que de fato fizesse você se reconciliar com a sua consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. O fundo, muito simples, né, dos mandamentos de Deus, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Ou seja, esquece o fundo e basta uma formalidade e você está salvo. Como era mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente, a gente sabe que isso é uma verdade, lavar as mãos do que limpar o coração, também.
Os homens iludiram-se a si próprios, julgando-se quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, mantendo-as tais quais eram, já que lhes haviam ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Foi o que eles aprenderam. Foi o que a tradição ensinou para eles. Esta a razão por haver dito o profeta: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Assim como aconteceu com a doutrina, assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo. Aí agora o Kardec já faz um alerta que isso não é uma característica judaica somente, da tradição judaica. Isso é uma característica da imperfeição humana, é uma imperfeição humana que tem em todas as religiões, em todas as civilizações. Esse é o lado imperfeito das tradições, que ficam apenas focando nas práticas exteriores, esquecendo-se da prática interior, de reforma interior, de melhoria, de desenvolvimento do seu espírito. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo relegada a segundo plano, o que tem levado muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, a considerarem mais garantida a salvação por meio de práticas exteriores do que pelas da moral, da reforma moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus faz a alusão quando diz: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. São as práticas humanas. E aí a gente vê que há um vício coletivo nosso, do homem imperfeito, como nós, em de arrumar uma válvula de escape para não enfrentar a reforma de si mesmo e fazer um tapa-buraco na história, na nossa história. Achando que estamos enganando a Deus, enganando a si mesmo e fazendo aquelas convenções que as tradições mandam, que absolutamente não tem nada a ver com o nosso alimento espiritual e o nosso desenvolvimento. Jesus faz uma analogia interessante com a questão da fermentação. E ele fala do fermento no capítulo 16 de Mateus. Ele fala assim, ao passarem, isso aqui Jesus, ele está andando com os discípulos e aí, ao passarem para uma outra margem do lago, os discípulos esqueceram-se de levar os pães. Como Jesus havia lhe dito antes, o seguinte: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos puseram-se a refletir entre si. Puxa, será que ele falou isso porque nós esquecemos de trazer os pães? Não estavam entendendo o que é. Aí Jesus explica, eu não vou reler, vocês podem ler, está em Mateus 16, o item 5 até o item 12. Aí Jesus, ele fala assim, não é isso que eu
Está falando, homens fracos na fé, por que refletis entre vós não terdes pães? Ainda não entendeis, nem vos lembrais dos 5 pães para que atenderam 5.000 homens? E quantos cestos recolheram, coisa e tal? Então aí eles perceberam que Jesus não estava falando do fato deles não terem trazido pão. Aí ele termina assim, no item 12, a descrição de Mateus. Então compreenderam que ele não disseram acautelai-vos do fermento do pão, mas sim ele estava falando do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Então Jesus faz essa analogia que é muito interessante da gente repensar. Muito interessante essa analogia, só nesse estudo aqui é que eu me dei conta disso. Porque a gente sabe que o fermento, ele ajuda na fermentação do pão, né? E isso é algo que vai além do procedimento normal da fabricação do pão, né? O pão eu não sei nem qual é acho que desde que o homem começou a mexer desde a Revolução Agrícola, né, que o pão apareceu na civilização humana e eles fazem a massa do pão fermentar. Aliás, hoje está uma moda de novo, né? As melhores padarias, né, no Brasil e no mundo todo fazem uma fermentação natural a moda antiga. Abrindo só um parênteses para comentar essa analogia de Jesus, porque é muito interessante isso. Isso é algo que surgiu nesse estudo e algo que é interessante de pensar, porque é uma coisa que tem a ver com esse tema. Quando ele fala, toma cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, ele está falando em como esse fermento, que ele deveria de ter uma função de ajudar na fermentação, pode também fazer mal. E não é o que acontece hoje, né? Se a gente fizer uma analogia do que acontece hoje, né? O homem, né, hoje, ele busca fazer uma fermentação natural, não botar um fermento daquele biológico industrializado no pão, porque dá uma dificuldade na digestão, piora, né, traz para algumas pessoas que têm dificuldades ou têm problemas que o glúten traz, potencializado o efeito negativo do glúten no organismo, né? Tem uma série de pesquisem, porque vocês vão ver que tem uma série de vantagens à fermentação natural. Ou seja, eu não sei exatamente o que Jesus pensava quando fala cuidado, cautela com o fermento dos fariseus, né? Porque pode lhe fazer mal. E é uma verdade. Nós nos somos através das tradições religiosas, e aí há um eixo que nos liga, né? A tradição judaica, o Cristo na tradição judaica. O Espiritismo nasceu dentro da tradição cristã. E agora estamos nós aqui, há 150 anos depois de ter surgido o Espiritismo, diante dessa mesmo risco que corremos
nós ou nossos irmãos, né, dentro dessa fieira de tradição judaica, cristã e espírita. Olha o risco que nós temos com relação a esse fermento que é o vício de adulterar, no caso agora, a tradição espírita, colocando ensinamentos fora do contexto da doutrina espírita. Então, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus modernos, que estamos todos, e alguns de nós têm traços, não são, eu percebo às vezes esse vício em mim, de buscar um caminho curto, um caminho mais rápido, e evitando uma reforma que venha a ser uma reforma tipicamente parecida com a fermentação natural do meu desenvolvimento. Então eu boto um pouco do fermento para fazer uma prática exterior e fazer um atalho, né, no meu desenvolvimento, enganando a mim mesmo. Dentro da doutrina espírita. E quando eu me vejo, quando algum espírito amigo me ajuda, quando eu mesmo dou uma despertada e penso assim, poxa, mas você está querendo enganar a si mesmo, Ricardo. É o fermento dos fariseus. Então, gente, a tradição espírita tem que aprender com a tradição cristã, com os desvios. Eu uma vez fiz, acho que no ano passado, uma palestra sobre a maior corrupção no entendimento, meu humilde entendimento, do que o homem fez com a mensagem cristã. Nós somos pouco originais. Nós repetimos os velhos vícios. Nós repetimos a parte das tradições que não nos interessam. Nós colocamos os fermentos antigos na fermentação para acelerar numa conveniência hipócrita da nossa parte para o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Então, é algo que nós deveríamos de tratar com seriedade, com transparência para nós mesmos, o que estamos fazendo, e não só individualmente, mas principalmente como estamos transmitindo, como estamos criando a tradição espírita, porque a tradição espírita está aí, sendo formada através desses poucos séculos, são menos de 2 séculos. Nós estamos repassando para a geração, transmitindo, esse é o sentido de tradição, né? Tradição é a transmissão do conhecimento através das gerações. O que nós estamos fazendo coletivamente com a tradição espírita nos dias de hoje? Estamos sendo leais e fiéis àquilo que é a lei de Deus, nessa nova versão que ela vem, não é uma nova lei, é a mesma lei, aprimorada e aperfeiçoada, mais esclarecida, né? Recebida, trazida por Jesus e agora esclarecida, muito
clara, muito fácil, muito simples. Não vamos novamente tratar da forma e esquecer o fundo. Não vamos nos apegar às práticas exteriores e esquecer da nossa reforma moral e ética. Isso é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, pedindo a Deus que vocês estejam firmes no seu trabalho íntimo, independente das questões exteriores, das convenções, das práticas, mas não se esqueçam de tratar das dificuldades. Vamos tratar das nossas dificuldades para que a gente possa não só tratar da nossa transformação, mas também que a gente possa participar de uma forma legítima e fiel à tradição espírita que está em formação. Que a gente possa ser positivo diante da nossa consciência, no nosso trabalho junto à coletividade espírita. Que Deus nos abençoe e fique em paz.